Bom dia, pessoal. Teremos hoje a aula de geografia, tá certo? Na página 276, tá? 276. Os meios de comunicação em nosso dia a dia, tá certo? Abram aí na página 273, a aula de geografia. Abriram? Atividade em ficha geografia, vocês vão fazendo aos pouquinhos, vou respondendo aos pouquinhos, porque vai servir como revisão para a prova, tá certo? Tá bom? Vou fazer aos pouquinhos, que quando for na semana de revisão, tia Cris faz a correção, tá certo? Vamos lá. Os meios de comunicação em nosso dia a dia. Com os meios de comunicação, podemos conversar com alguém, enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós. Observe nas fotografias a seguir alguns meios de comunicação. Com os meios de comunicação, podemos conversar com alguém, enviar e receber mensagens de uma ou mais pessoas, estejam elas perto ou longe de nós. Observe nas fotografias a seguir alguns meios de comunicação. Aí tem um lembrete aqui, vivendo valores. É importante ser educado ao conversar com as pessoas, utilizando os meios de comunicação ou pessoalmente. Aí aqui tem as imagens. Aí vem aqui. Pessoa sintonizando a rádio aqui, tá falando. Mulher conversando por meio do telefone, um homem lendo jornal, pessoas sintonizando estação de rádio, página da internet. Aí aqui, os meios de comunicação são classificados em dois tipos. Dois tipos, meios de comunicação de massa e meios de comunicação individual. Os meios de comunicação de massa, como a televisão, revistas, jornais, a informação é transmitida de uma só vez para uma grande quantidade de pessoas. Com os meios de comunicação individuais, como telefone, carta e bilhete, a troca de informações acontece apenas de uma pessoa para outra. Os meios de comunicação do passado ao presente. No passado, a comunicação entre as pessoas era bem mais difícil e levava muito tempo até que informações fossem transmitidas entre lugares distantes. Atualmente, as notícias são divulgadas quase imediatamente ao momento em que acontecem, seja pela televisão, rádio, internet, seja pelo telefone. As pesquisas científicas e o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas aos meios de comunicação vem contribuindo para a troca de informações. Para que a troca de informações ocorra de maneira muito rápida. Veja a seguir exemplos desse desenvolvimento. Aí tem um telefone, né? Como era antes e como é atualmente, né? Em 1876 foi inventado o telefone. Aí em 94 anos depois, em 1970, o telefone celular foi inventado. E em 1992 surgiu o primeiro aparelho celular smartphone. Computador. Em 1946 é criado o primeiro computador eletrônico. Ele era muito maior do que os computadores pessoais de hoje em dia. Atualmente, os computadores são sofisticados e de pequeno porte. Tá certo? Na página 278 agora. Atividades. Decifre os enigmas a seguir para descobrir o nome do meio de comunicação usado por Alice para conversar com uma amiga. Aí tem aqui a telha, né? Telha mais leão micro.
Decifre os enigmas a seguir para descobrir o nome do meio de comunicação usado por Alice para conversar com uma amiga. Té de telha, entendi agora. Tem aqui a resposta, mas eu queria entender o enigma. Então vamos lá, ó. T é té de telha, lé de leão e fone de microfone. Telefone. Certo? Telefone. Segundo quesito, desenhe no espaço a seguir uma situação em que você utiliza algum meio de comunicação no dia a dia. Qual tipo de meio de comunicação você desenhou? Individual ou coletivo? Explique por que ele pode ser classificado dessa maneira. Você vai desenhar um meio de comunicação que você desenhe no espaço a seguir uma situação em que você utiliza um meio de comunicação no dia a dia. Aí você vai dizer qual tipo de meio de comunicação você desenhou, se for individual ou coletivo. Se esse meio de comunicação ele é individual ou coletivo, e vai explicar porque ele pode ser classificado dessa maneira, tá certo? 279. Em décadas passadas, terceiro quesito, as crianças utilizavam aparelhos para ouvir música ao realizar um trabalho escolar, diferente dos aparelhos atuais. Veja na fotografia a seguir alguns exemplos. Depois pesquise em jornais, revistas ou internet imagens de como essas ações são realizadas atualmente. Desenhas nos espaços abaixo. Aí aqui, ó. Isso aqui é uma viola, né? É uma viola, um som, uma radiola. Certo? Antigo. E você vai desenhar atual. Uma máquina de datilografia, ó. Como era que se usava, escrevia, né? Usava essa máquina de datilografia antigamente. E atual. Como é atualmente. Certo? Você pode recortar, pesquisar em jornal, revista, internet, imagens, como essas ações são realizadas atualmente, tá bom? Então, pessoal, vocês vão fazer, pesquisar e vão responder, tá bom? Então, tia também vai atribuir um vídeo para melhor compreensão do conteúdo, tá certo? Para contribuir, né, com o aprendizado, tá certo? Façam tudo direitinho, tá bom? Em qualquer dúvida, fala no WhatsApp e pergunta a tia Cris, tá? Um abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau. Oi, Pedro. Oi, Lucas. Como foi o seu final de semana? Super legal. Eu ganhei um cachorrinho. O nome dele é Simba. Aposto que a professora Marisa vai gostar de saber. Vou contar para ela quando chegar na escola. Oi, turma, tudo bem? Professora Marisa, o Pedro ganhou um cachorrinho. Que legal! E como você sabe disso? Ele me contou. E onde vocês estavam quando ele te contou? Estávamos no parque. Por quê? Porque isso tem a ver com a nossa aula de hoje. Vamos aprender sobre as diferentes formas que podemos conseguir informações. Ou seja, as formas de comunicação e os meios de comunicação. A forma mais comum de nos comunicarmos é através da fala, e foi assim que o Pedro comunicou ao Lucas que havia ganhado um cachorrinho. Mas se eles não se encontrassem no parque, e se estivessem longe um do outro, ficaria difícil de contar a novidade, não é? Então agora vamos ver outras formas de passarmos informações. Mesmo antes de conseguir falar, as pessoas conseguiam se comunicar através de gestos. Os povos antigos usavam gestos para mostrar uns aos outros que estavam com fome, que iria chover ou qualquer outra coisa que precisassem. Com o tempo, eles começaram a desenhar nas paredes das cavernas. Desta forma, não precisavam estar juntos o tempo todo,
Podiam deixar histórias desenhadas e quem entrasse nas cavernas veria as informações que foram deixadas. Contavam histórias sobre suas caçadas, sobre as viagens que faziam e sobre as plantas que comiam. Com o tempo, desenvolveram a fala e, muito tempo depois, a escrita. Bom, vimos 4 formas de comunicação: gestos, desenhos, fala e escrita. Estas formas de comunicação podem ser usadas através de instrumentos diferentes. Estes instrumentos são os meios de comunicação. Se o Pedro não tivesse encontrado o Lucas no parque, poderia ter usado o telefone para contar a novidade. O telefone seria o meio usado para a comunicação. Outros meios de comunicação são a carta, o e-mail, o rádio, a televisão, o jornal, as revistas, os livros, o cinema e sites da internet. Quando estes instrumentos são usados para transmitir informações para uma pessoa apenas, eles são chamados de meios de comunicação individuais. Alguns exemplos são a carta, o telefone e o e-mail. Mas, se as informações são passadas para várias pessoas, então é um meio de comunicação coletivo, como, por exemplo, o jornal, os livros e a televisão. Agora vamos ver 2 formas especiais de comunicação. A primeira delas é o braille. O braille é uma forma de escrita utilizada pelas pessoas que possuem deficiência visual. Como elas não conseguem ver, elas usam os dedos para sentir os pontinhos marcados no papel e assim elas podem ler o que está escrito. A segunda é a língua brasileira de sinais, conhecida como Libras, que é a forma como os deficientes auditivos conversam com outras pessoas. Eles não ouvem e é complicado para aprenderem a falar. Assim, eles usam os movimentos das mãos para se expressar. Agora, vamos usar a escrita para fazer tarefas e comunicar o que vocês aprenderam. Olá, pessoal! Hoje vamos estudar sobre os meios de comunicação. Séculos atrás, uma informação podia levar meses para chegar a lugares muito distantes um do outro, por exemplo, de um país da Europa até o Brasil. Atualmente, uma notícia divulgada em nosso país pode ser imediatamente conhecida por qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso é possível devido ao desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação. No passado, por ser um país de dimensões continentais, o Brasil enfrentava a lentidão na circulação de informações. À medida que os meios e a tecnologia de comunicação foram se desenvolvendo, essa situação melhorou muito. Pessoas, empresas e órgãos do governo de diversas partes do país passaram a interagir com maior facilidade e rapidez. Isso mostra a importância dos meios de comunicação para a integração nacional. Para receber e enviar mensagens, há vários meios de comunicação. As cartas, os e-mails e o telefone, por exemplo, são importantes meios de comunicação pessoal. Existem ainda meios de comunicação como o rádio, a televisão, a internet e os jornais, que possibilitam enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Esses são os meios de comunicações de massa. O jornal impresso existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa do Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. O rádio é outro meio de comunicação de massa tradicional, utilizado no Brasil desde a época de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de músicas. A televisão teve início no Brasil nos anos de 1950.
Porém, ela só se popularizou a partir da década de 1970, porque era um eletrodoméstico muito caro na época. Hoje, ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e som para praticamente todo o território brasileiro. O telefone foi inventado em 1876 e chegou no Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podia ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto é inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente, no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Os celulares começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso no país vem crescendo. Hoje, a grande parte dos aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções. Além da ligação telefônica, é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e muitas outras aplicações. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisas, participar dos jogos com pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, comprar e vender produtos e serviços,